Olha. Análise de precedentes. Fazia tempo que a gente já tinha anunciado isso, né? Na própria descrição do canal, que a gente ia fazer análise de precedentes jurisprudenciais. E hoje vamos fazer. Beleza. Escolhi um aqui que é bem legal, pessoal. Que envolve liberdade de expressão, censura. Um precedente feito em... acho que foi 2015. Isso. Junho de 2015. Uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Decidida pelo STF, e o STF errou nesse caso, tá? A solução ela tá um pouco certa, assim, não vou dizer assim que não concordo, que seria o contrário, mas ele errou. Eu vou mostrar para vocês o que tem de errado aqui nesse acórdão do STF, tá? E claro, tipo, poxa, como assim falar que o STF errou aqui, né? E não é uma afirmação assim muito forte, né? Dizer que o STF errou, né, nesse acordo e tal. Pessoal, eu sei que pode ser um pouco forte, mas na verdade o STF ele erra um monte. Ele não errou só nesse acórdão, tá? Tem muitos erros guiados, né, por um tipo de utilização de teorias da interpretação, da argumentação jurídica que são contingentes, né? Que poderiam ser diferentes e cuja fundamentação, portanto, ela é super frágil, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês um erro, assim, que tem bem importante, assim, que os nossos alunos de hermenêutica jurídica aprendem a não cometer, tá bom? Então, olha só. Ação direta de inconstitucionalidade, 4815, tá? Ministra relatora Carmen Lúcia. E quem ingressou com a ação foi a Associação Nacional dos Editores de Livros, com advogados, intimação do Presidente da República, Congresso, Amicus Curiae, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lá do Rio de Janeiro, muito bem, representado por advogados. Um outro Amicus Curiae, artigo 19 Brasil, Academia Brasileira de Letras, Associação Eduardo Banques, várias entidades importantes ligadas a livros, né, publicações. Conselho Federal da OAB, muito bem. Instituto dos Advogados de São Paulo. Todo mundo interessado aqui, né, na questão das publicações, etc. Tá? Amicus Curiae, beleza. E qual que foi aqui o que estava aqui em objeto, né, de alegação de inconstitucionalidade? O artigo 20 e o artigo 21 do Código Civil, certo? Vamos ver o que diz o artigo 20 e 21 do Código Civil? Olha só, olha ali onde que eles vão alegar inconstitucionalidade. Daqui a pouco vocês vão ver o erro também que tem no negócio. Aqui, Código Civil. Salvo ser autorizadas, ou seja, precisa de autorização prévia, portanto, tá? Ou se é necessária a administração da justiça, a manutenção da ordem pública, divulgação de escritos, a transmissão de palavra, ou a publicação, exposição ou uso de imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe atingirem a honra, boa fama, respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Quer dizer, se for de graça, pode xingar a pessoa, pode falar mal. Se for uma obra com intuito puramente panfletário, não estamos nem falando de artístico ou científico, né? Mas uma coisa assim, isso aqui é sem fins lucrativos, está aqui um PDF gratuito para todo mundo, pode falar mal? Não, né, pessoal? O artigo 20 do Código Civil, ele é meio ruinzinho mesmo, tá? O pessoal na época estava pensando naquele... Era assim, não tinha ainda redes sociais, né? Quando o Código Civil foi pensado, certo? Então é um tipo de imaginário, né, jurídico de uma problemática que não se encaixa mais muito bem nesse tipo de questão, tá? Isso aqui foi pensado na época dos tabloides, daqueles fotojornalistas caçadores, né, que faziam fotos dos artistas, na sua vida íntima, da sua vida privada, né, para vender jornaizinhos, tabloides ou revistas com baixíssima qualidade editorial, né, uma coisa assim mais ligada ao consumo popular e tal, tá? Beleza. Então tem um problema realmente aqui nesse artigo. Em se tratando de morto ou de ausente, aqui tem uma questão que envolve a legitimidade para ingressar com ação, a ação de indenização ou de retirada, né, do mercado das publicações, tá? E o artigo 21 também fala assim, a vida privada da pessoa natural é inviolável. Beleza, a Constituição Federal também fala isso, nenhuma novidade.
E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, geralmente o juiz, a pedido do advogado, né, do autor, ele pode pedir inclusive o recolhimento do mercado, né, de uma publicação não autorizada, sabe? De uma obra literária ou jornalística que divulga informações, né, da vida privada de uma pessoa sem a prévia autorização, tá? Então veja que solução meio estranha, né, que foi pensada aqui pelo Código Civil. Beleza. Aí vem a Associação Nacional dos Editores, tá? E ingressou com uma ação alegando a inconstitucionalidade do artigo 20 e do artigo 21. Tá? E realmente ele tem problemas, esses artigos, certo? E aí olha o que acontece, ó. Aí teve uma alegação, uma preliminar de ilegitimidade ativa, que foi rejeitada, né? E ilegitimidade é o nome que se dá para a alegação de que a associação ela não poderia ingressar com essa ação, ela não teria interesse em fazer isso, né? Teria que ser uma editora própria, com interesse realmente resistido, tá? Para caracterizar a ideia da lide, né? Mas o STF corretamente afastou essa preliminar. Requisitos legais observados, ou seja, a ação tramitou certinho, tá? E aí vem a questão do mérito, ó. Aparente conflito entre princípios constitucionais. De um lado, liberdade de expressão, informação, liberdade artística e cultural, independente de censura ou autorização prévia, aí tem os fundamentos constitucionais, tá? E por outro lado, choque, né? Colisão de direitos, inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, tá? Que é o artigo 5º, inciso 10, certo? E aí vem aqui a solução metodológica, interpretativa, hermenêutica, né? Adoção de critério da ponderação para a interpretação de princípio constitucional, ok? O que é ponderação, galera? Ponderação é um termo super técnico aqui, né? A galera que está na advocacia hoje, que não estudou isso na faculdade, tem que entender o que é ponderação, porque senão você cai nas armadilhas da argumentação, você cai igual um pato nessas armadilhas, tá? Ponderação é a teoria do Robert Alexy, certo? Quando você está diante de uma colisão de direitos fundamentais, você vai usar a máxima da proporcionalidade e fazer o juízo da adequação, necessidade e aí a ponderação em sentido estrito, que é a hora de você fazer o sopesamento entre os princípios que se encontram em estado de colisão. E você vai, usando essa metodologia, usando a fórmula peso, né, que é pensada por Robert Alexy, você vai criar um juízo de precedência condicionada para verificar e fundamentar corretamente qual dos princípios que deve prevalecer no caso concreto. Concreto, tá? Guardem essa palavra, que daqui a pouco a gente vai voltar para essa questão do caso concreto. Para a interpretação do princípio constitucional, proibição de censura, legal, todo mundo gosta disso, né? Garantia constitucional de indenização e de direito de resposta. Se a publicação causar dano, você não pode ter uma censura prévia, você pode depois ingressar com uma ação de indenização, certo? E pode até pedir para retirar do mercado se houver um conteúdo realmente ofensivo, que se caracteriza um desvio da finalidade da informação e tal, né? Mas o STF não entra nesse assunto. É uma coisa bem superficial, assim, que eles tratam aqui, tá? Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto. Ou seja, o STF julgou procedente a ação, ele vai dizer que não precisa autorização prévia, isso viola a Constituição Federal, tá? Mas não precisa mudar, não precisa riscar o artigo 20 e 21 do Código Civil. Permanece lá o Código Civil, mas com essa interpretação constitucional que o STF vai propor aqui, ok? Então, olha só, estamos aí na ementa do acórdão, tá? Não vamos ler o acórdão inteiro, óbvio, certo? Só a ementa já é suficiente, ó. A Associação Nacional dos Editores, a ANEEL congrega a classe dos editores, e por isso ela tem legitimidade. Ok, uma questão só processual. O objeto da presente ação restringe a interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil, aquele que nós lemos antes, né, que exige uma autorização prévia, né, se essa biografia tiver finalidade comercial, tipo uma biografia não autorizada, né, do Roberto Carlos. Teve agora também da Suzane Richthofen, né, e ela conseguiu uma liminar na justiça de primeira instância, no juízo de São José dos Campos. O juiz de primeira instância deferiu a liminar para suspender a publicação da biografia não autorizada da Suzane Richthofen, que foi aquela menina que foi, vocês sabem a história dela, né? Uma história muito triste,
aquela menina que foi acusada e condenada, né, por ter assassinado os próprios pais, né, junto com um namorado, e ficou presa por muito tempo, e agora recentemente ela foi solta, né, e aí surgiu aí uma biografia da vida dela não autorizada, né, e na justiça ela conseguiu a liminar de suspensão, cancelamento, né, da publicação. Mas aí vieram recursos, a questão caiu no STF, e no STF, através de uma ação de reclamação de cumprimento, né, Alexandre de Moraes, na hora, com base nesse acordo que a gente está analisando aqui, tá, já disse assim, ó, não pode cancelar, né, revoga a liminar da primeira instância, não pode haver uma liminar assim que vai fazer uma censura prévia à obra, né. Se houver dano moral, bom, então ingressa com uma ação de indenização por danos morais depois, né, e resolve a questão na esfera civil, mas não pode haver uma censura prévia, assim, tá, de biografias, né, por causa da autorização, certo? Cara, mas não é a solução correta isso, mas calma. Também não é toda errada, vamos ver. Calma que a gente vai chegar lá no ponto, tá? A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura, isso mesmo. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceado pelo Estado ou por particular. Joia, perfeito. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar, ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações público-estatais ou público-sociais interferem em sua esfera do acervo do direito de saber. Mais ou menos, aqui já começou a dar uma patinada. De aprender sobre temas relacionados às suas legítimas cogitações. Nem todo mundo, tá? Não é qualquer figura pública, tá? Que há um direito das pessoas de aprender sobre as suas legítimas cogitações. É essa distinção que eu quero propor para vocês aqui daqui a pouco, que o STF não considerou isso aqui, passou por cima, não levou em consideração esse argumento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? E por que eu digo que o STF errou? Porque esse argumento está presente justamente nessa teoria aqui, ó. Aqui, ó. Ponderação, certo? Por isso que é errado. Tu não pode usar uma teoria e fazer uma coisa que a própria teoria diz que está errado, tu entende? Está errado, é errado. Não é assim, tipo, ficou diferente. Não ficou diferente, ficou errado, é mesmo. A teoria está escrito lá expressamente, não pode fazer uma coisa que foi feita aqui, tá? Biografia é história. Depende de quem é essa biografia, tá? A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. Concessão poética. Depende, pessoal, tá? Existe diferença entre a biografia de uma pessoa importante para a história do Brasil e uma biografia não autorizada de uma pessoa que não é importante, mas que é uma pessoa, tipo assim, da mídia, tá? Pensa na diferença entre Roberto Carlos e Luan Santana, tá? Eu sei que a galera do sertanejo universitário vai dizer, eu adoro Luan Santana, mas Luan Santana não é importante para a história da música brasileira, entendem? O Roberto Carlos é. A gente pode até não curtir muito a música do Roberto Carlos, é um estilo assim mais, né, mais antigo, aquela coisa assim, mas o Roberto Carlos, turma, ele é uma figura importante, ele faz parte da história da música popular brasileira. Luan Santana, não, tá? É essa que é a questão. Então a gente tem que pensar, galera, que autorizar ou não uma biografia, meus caros, não é uma questão que tu decide em abstrato, assim, como foi feito nesse processo. Não se trata de uma questão de decidir assim, ó, toda pessoa que for pública, né, não tem direito a protestar contra uma biografia não autorizada. E a pessoa que é privada, uma pessoa assim, comum, né, normal, então essa tem direito. Não é assim, pessoal. A questão ela é mais profunda e mais interessante do que isso. A questão é entender que existem pessoas públicas que são importantes, certo? Para a história, para a informação, para a própria noção do que é ser brasileiro. Essas pessoas têm a sua privacidade e a sua intimidade reduzidas em relação da importância, do peso, né, que a liberdade de expressão e o direito à informação e o direito à verdade têm sobre ela, entende? Então, por exemplo, um Roberto Carlos, tá? Olha, o peso da liberdade de expressão, o peso do interesse público em conhecer a história da vida pessoal do Roberto Carlos, que se mistura com a história da música e da cultura popular brasileira, é um peso muito maior do que a sua liberdade e a sua intimidade, concordam? Agora, se tu comparar com um cara aí que tá, tipo assim, nas paradas de sucesso do momento,
O cara ele é o cantor de uma música só, é um hit só, sabe? É o tipo o Meteoro da Paixão, assim, né? Sai em todas as rádios comerciais e tal, e de repente, puf, nunca mais se ouve falar da criatura, sabe? Cara, passou muito rápido. É um sucesso de entretenimento, mas a contribuição para a história da arte, para a história da música, de um personagem desse tipo, meus caros, é ínfima. E aí vem a questão, vale a pena sacrificar a intimidade e a privacidade dessa pessoa insignificante para a história da música popular brasileira em prol, né, de um interesse público, de um interesse coletivo que é bem baixo, né, de uma liberdade de expressão que não tem um fundamento tão forte assim? Vale a pena? Pergunto para vocês, tá? Esse é o tipo de ponderação que é correta de fazer, entenderam? Não é assim em abstrato, tá? Não é em abstrato, é em concreto, certo? Que se faz a ponderação. Ó, o recolhimento de obras da censura judicial a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Ah, nada a ver esse tipo de argumentação. Erros corrigem-se segundo o direito, não se cortando a liberdade conquistada, que também é direito, hein? A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. Sim, isso aí. Então veja, o conteúdo não está totalmente equivocado, mas o pressuposto, né, desse acórdão ele está bem equivocado, porque tu não pode fazer ponderação em abstrato. É esse que é o ponto, tá? A ponderação é sempre do caso concreto. A gente consegue ver se precisa de uma autorização prévia para publicar a biografia do Roberto Carlos, porque ele é uma figura específica, especial, que tem uma conexão com a história da arte, então ali que tu vai ver o peso da liberdade de expressão e da informação, de um lado, e o outro a privacidade e a intimidade dele, tá? Agora, se tu pega uma outra pessoa insignificante, alguém que a gente nem conhece, mas que está ali nas paradas de sucesso, né? E vende, porque ele é um cara do momento, sabe? Tipo, sei lá, não sei nem os nomes, né, dessas pessoas, tá? Pronto, é diferente. A relação de precedência entre liberdade de expressão, liberdade de imprensa e intimidade e privacidade, ela tem uma simetria diferente. Ela tem uma relação de pesos diferentes. Vocês entendem, pessoal? O meu argumento? Tá? Por isso que o STF errou aqui. Tu não pode decidir isso em abstrato, tu só pode decidir isso em concreto, tá? A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional, isso. A coexistência das normas constitucionais há de se acolher o balanceamento, a ponderação, mesma coisa, né, de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade e daquelas que pretendem elaborar as biografias. Isso. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, para em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível a autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas ou ausentes, tá? Então, ó, a conclusão está correta, vamos dizer assim, tá? Mais ou menos, né? Mais ou menos, tá? Mas o erro que tem nesse acórdão aqui, pessoal, um acórdão que gerou um precedente super importante, né? É que ele fez uma ponderação em abstrato. E o próprio Robert Alex diz, não pode fazer ponderação em abstrato, porque em abstrato tu não consegue fazer a simetria do peso, tu vai estar sendo arbitrário, tu vai estar fazendo uma escolha entre um dos blocos de direitos fundamentais em colisão, sem conseguir justificar por que você está dando um peso maior para um ou um peso maior para o outro, entende? Então, meus caros, um acórdão bem interessante, mas que tem essa deslizada, né, por parte do STF, tá? Mas o resultado assim não é tão gritante, não é assim tipo tão ruim, né? Porque afinal de contas eles decidiram corretamente. Mas veja, se fosse decidir isso com mais cuidado do ponto de vista da teoria da ponderação, né, a solução ela deveria ser assim, ó. Em tese, não pode ser obrigatório a autorização prévia, tá, de uma biografia, mas tem que pensar que não é qualquer biografia, depende do caso concreto, depende de quem é a pessoa biografada, tá? Depende da história, certo? Cara, a gente pode aprofundar ainda mais isso, ó. Pensa, por exemplo, no Roberto Carlos, tá? O Roberto Carlos tem um imaginário, uma teoria da conspiração, sei lá, um falatório, assim, né? De que ele teria uma perna mecânica. Já ouviram falar isso, né? Tem vários boatos, assim, né? Então o Roberto Carlos, ele mesmo poderia dizer assim, olha, eu não quero que na biografia apareça essa parte da história.
Aí a pergunta não é assim, ó, tipo, mas é o Roberto Carlos, então ele não pode se negar a biografia. Não, veja, se o objetivo da biografia é satisfazer o interesse público com a verdade, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o que a perna mecânica do Roberto Carlos tem a ver com a contribuição que ele deu para a história da arte e da música brasileira? Será que não é o caso do juiz dizer assim, olha, você pode publicar a biografia não autorizada do Roberto Carlos, mas essa parte é só fofoca, essa parte não é necessária, essa parte não é imprescindível para cumprir com os objetivos dos princípios da liberdade de expressão, do interesse público em saber a verdade, do direito à cultura, à informação, da ciência e da própria história da arte, da história da arte, da música popular brasileira. Perceberam o meu argumento, pessoal? Tá? E olha, eu não estou inventando nada, galera. É Robert Alexy, tá? Esse tipo de construção você consegue pegar a partir dessa teoria, invocada como a teoria aqui utilizada, mas que usou, na verdade, de uma forma equivocada, certo? De uma forma assim meio, né, não foi bem assim, né, que Robert Alexy disse que é para fazer, tá? Beleza. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de acórdons, tá? Meus caros, não é fácil, né? Então tá, turma, uma boa semana a todos e todas e até mais.